Bom dia para todos vocês. Como foi a aula de ontem? Vocês conseguiram resolver as atividades? Espero que sim. Porém, hoje nós iremos iniciar a nossa... Aliás, não é nem iniciar, nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre as medidas de comprimento e hoje nós iremos falar mais um pouco sobre essas medidas, ok? Então, se você ainda não pegou o seu livro de matemática, pegue aí, assim como eu já peguei, nós vamos iniciar a correção da aula passada. Por isso que a gente colocou aqui a página 68, tá bom? Na aula passada, eu havia falado para vocês, né, que objetos grandes, inclusive a nossa altura, ela sempre é analisada em metros. Eu não digo que essa parede tem, sei lá, 160 centímetros. Eu vou dar exatamente a medição dessa parede em metros, tá bom? A medição dessa lousa, como se trata de um objeto grande, eu vou dar essa medição em metros. E esse pincel, já para objetos pequenos, nós damos em centímetros. Então, nós descobrimos, né, que um metro, ele tem exatamente 100 centímetros. É como se esse metro fosse todo quebrado, todo dividido em 100 partes, tá bom? Ele tem 100 centímetros. E nós descobrimos também que um metro, quando eu quero falar de metro, eu estou falando da sigla M. Quando eu quero falar de centímetros, é a mesma coisa que falar cm. Se você não quiser escrever a palavra centímetro, basta colocar cm. Se você não quiser escrever a palavra metro, basta colocar o m. Isso na matemática, tá bom? E nós também descobrimos que a distância entre um lugar para outro é dada em quilômetros, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, distância é dada em quilômetro, que é a mesma coisa que km. Se você não quiser escrever a distância, você pode colocar o km, que também é chamado de quilômetro, certo? E agora vamos às correções. Questão 1. Relacione o grupo das palavras com sua classificação. E a gente tem assim, ó, na primeira coluna tem o número 1, depois o 2, o 3, o 4 e só. Aí ao lado a gente tem 4 bolinhas também, certo? E ao lado de cada bolinha tem uma frase, né, que eu não vou escrever. Então, aqui, ó, o metro está dividido em, no 2, 50 centímetros, né? O metro está dividido em centímetros. Então, a gente vai colocar o 2 nessa opção aqui, tá bom? E vamos para o número 3. Para medir comprimentos, para medir comprimento, eu vou usar metro ou vou usar centímetro? Metro, né? Então a gente coloca aqui, ó. E por último, meio metro tem. Se um metro tem 100 centímetros, meio metro tem 50 centímetros. Se você colocou assim, então você acertou, tá bom? Então essa é a nossa correção da página 68, questão 1. Vamos agora para a questão 2. Vou colocar bem aqui. O que este homem está medindo? É um vaso, né, gente? Então, a gente coloca aí no item A palavra vaso. Que instrumento de medida ele está utilizando? Ele está utilizando uma fita métrica ou uma trena? Ele está utilizando uma fita métrica. Vocês viram aí na imagem, né, que isso é exatamente uma fita métrica. Certo? E no item C, qual tamanho você estima que esse objeto tem? Qual é o tamanho desse objeto? Eu falei na aula passada que uma régua escolar ela tem aproximadamente 30 metros. O vaso ele é um pouco
que essa régua. Então a gente pode dizer que ele tem de 40 a 50 centímetros. Se você colocou 40 centímetros, você acertou. Se você colocou 50 centímetros, também tá bom. 60 também. Agora, se você colocou 100 centímetros, 80 centímetros, não, aí já tá errado. Porque ele não tem isso tudo, tá bom? E aí a gente conclui a correção na página 68. Foi muito simples, né, de identificar cada ponto desse exercício. Mas agora eu vou dar um tempinho para aqueles que não conseguiram resolver exatamente assim, ou até mesmo para que vocês corrijam uma coisa ou outra, um acento que talvez vocês não tenham colocado, tá certo? E já já nós vamos voltar com a página 69. Vamos lá. Então vamos agora para a página 69, tá bom? Para fazer um vestido de matuta, a costureira comprou 3 metros de fita. Quantos metros ela terá que comprar para fazer 15 vestidos, tá certo? Ele quer saber quantos metros ela vai ter que comprar para fazer 15 vestidos. Olha, ela comprou apenas 3 metros. Porque 3 metros é a quantidade de tecido que ela usa para fazer um vestido. Porém, ela precisa fazer 15 vestidos. Então, eu multiplico o quê? 3 vezes 15, porque cada vestido desse vai pegar 3 metros. Então, nosso cálculo vai ser assim, ó. 15 é a quantidade total de vestidos, vezes 3, porque cada vestido ele vai levar 3 metros de tecido. Quanto é 3 vezes 5? 15. Então, você coloca o 5 e leva o 1 lá para cima. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Ela vai gastar 45 metros de tecido para fazer esse vestido. E na parte que tem a resposta, que é bem embaixo, você vai escrever isso. Certo? Ela irá gastar 45 metros. Olha a tia aqui colocando só um M. Eu não vou colocar a palavra metros, porque eu posso simplesmente abreviar e colocar a sigla M. Foi o que eu fiz. Então, a gente tem um cálculo. Na parte onde ele pede um cálculo para vocês, vocês irão fazer esse cálculo aí que eu fiz, tá certo? Vocês deixam o cálculo aí organizado. Na parte onde ele pede a resposta, vocês irão escrever, ela irá gastar 45 metros. E lá em cima, na sentença, vocês irão colocar o quê? A sentença são os números que você está utilizando para fazer o cálculo. Somente os números, não precisa botar a resposta. Então, ficou como? 3 vezes 15 igual. Essa é a sentença, tá? Então, a gente tem aí sentença, cálculo e resposta. Você coloca aí de forma bem organizada, tá? E nós vamos agora para o item B. No item B já tem uma outra situação problema. Vamos lá. Sandro andou 200 metros para chegar até a praia e seu irmão Sérgio andou 500 metros. Quem andou mais? Quantos metros a mais? Bom, Sandro andou 200 metros e Sérgio andou 500. Então, Sérgio andou a mais. Só que ele quer saber quantos metros a mais. Então, vamos primeiro organizar aí toda a nossa questão. Vou colocar aqui o item B. Primeiro, vamos escrever a sentença, tá? Agora, nós vamos começar logo com a sentença. Que nós já sabemos que a sentença são os números que nós vamos utilizar. Bom, quais são os números? 500 e também o número 200. Mas essa conta, ela é uma multiplicação, ela é uma soma, é uma subtração. Presta atenção. Ele quer saber quem andou mais. Sempre que uma questão perguntar isso, quem andou mais, quem tem
se tratando assim de distância, a gente vai ter que fazer o quê? Uma subtração. A gente vai ter que subtrair 500 menos 200. Então, você coloca o sinal de menos aqui, ó, tá? 500 menos 200. E agora a gente vai para o cálculo. Já que nós precisamos saber quem andou mais, vamos colocar aqui 500, que foi a quantidade que Sérgio andou, menos 200, que foi a quantidade que Sandro andou. E dessa forma a gente vai saber quantos metros Sérgio andou a mais que Sandro, tá bom? Então vamos lá. 0 menos 0, 0, 0. 5 menos 2. Então, fica 300, né? Essa é a nossa resposta. E lá embaixo, onde ele pergunta a resposta escrita, a gente vai colocar assim. Sérgio andou mais. Ele andou 300 metros, tá certo? Essa é a resposta. Sérgio andou mais, ele andou 300 metros. Porque a questão pergunta quem andou mais, então eu já escrevi. E quantos metros a mais? 300. Então a gente tem tudo isso nessa resposta. Então vocês vão fazer exatamente como a tia explicou aqui. Coloca a sentença, depois coloca o cálculo no espaço para o cálculo e coloca a resposta lá embaixo, escrita, tá? Aí eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar. Vocês podem dar uma pausazinha bem breve no vídeo e já a gente vai voltar para a questão 4. Na questão 4, nós iremos completar, certo? De acordo com o que o livro ele vai nos pedindo. Quanto falta para completar 1 metro? Sabendo que ele tem 100 centímetros. Sabemos que 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, vamos lá. A. 50 centímetros foi a opção que ele nos deu. E a gente tem aqui, ó, o primeiro balão com 10 centímetros e o segundo balão com 50 centímetros. E aí, como é que a gente vai organizar isso? Se eu tenho 50 centímetros para 1 metro, falta 10, se eu marcar no 10, vai ficar só 60. 1 metro não tem só 60 centímetros, tem 100. Porém, 50 mais 50 é 100. Então, você tem 1 centímetro fechado. 1 metro tem 100 centímetros. Então, essa alternativa vai ficar correta. Certo? Agora, vamos para o B. No item B, é 70 centímetros. Sabendo que 1 metro tem 100, eu vou ligar esse 70 para o número 30, para 30 centímetros, ou eu vou ligar esse 70 para o número 20. E aí, como é que vai ficar? 70 mais 30, 80, 90, 100. 70 mais 20, 90. Então, eu vou ligar para cá, né? Agora vamos para o item C. E o item C vocês vão tentar fazer sozinhos, tá bom? Ele é assim, 40 centímetros e tem 2 tarjetazinhas, uma de 30 centímetros. Aposto que muitos de vocês já identificaram as respostas, né? Eu ligo por 30 centímetros ou eu ligo para os 60 centímetros. E aí, meninos? E aí, meninas, como é que fica? 40 mais 30, quanto é que dá? 40, 50, 60, 70. Agora 40 mais 60. 50, 60, 70, 80, 90, com mais 1, com mais 10, aliás, 100. Então, eu vou ligar o 40 mais 60. Para que vocês não precisem fazer esse cálculo todo, é só
somar 6 mais 4. Quanto é 6 mais 4? 10. E se tem um zero, vai acrescentar o zero e fica 100. Aqui também, ó, 5 mais 5, 10. Com um zero, fica 100. 7 mais 3, 10, né? Acrescenta o zero, fica 100. Agora vamos usar essa mesma lógica para descobrir o item dele. Não vamos precisar fazer continha e nem contar nos dedos. 20 centímetros para 1 metro. Eu vou ligar 20 centímetros no 80 centímetros ou na tarjeta de 70 centímetros. E aí? Vejam como é fácil. Você soma o número 2 ao primeiro número. 7 mais 2, 9. Ainda não dá, tem que dar 10. Para que você acrescente um zero e fique 100 centímetros. 8 mais 2, 10. E aí você acrescenta um zero do 80 e ficou 100 centímetros. Então pode ligar 20 centímetros a 80, tá? E aí a gente conclui a nossa questão 4. Foi facílimo, né? Esse exercício, ele é para que a gente possa fixar a ideia de que 1 metro possui 100 centímetros. Isso vocês nunca poderão esquecer, tá bom? Então vamos lá. A professora do terceiro ano disse que além dos instrumentos de medida convencionais, como trena, régua e fita métrica, também há outras formas de medir objetos ou distâncias através das medidas não convencionais. Luana e Jean mediram a largura da sala de aula usando os pés. Assim como o palmo, a braça e o passo, o pé também é uma unidade de medida não convencional. Bom, como é que foi isso, né? Eles foram contando de pé em pé, um pé na frente do outro, assim, bem juntinho, para que eles pudessem saber exatamente quantos centímetros tem a sala de aula, né? Agora vamos para a questão 5. Luana contou 40 passos e Jean contou 35 passos. Explique por que a contagem das crianças ficou divergente uma da outra. Então, bora lá. Aqui está falando que Jean contou 40. Luana, ela contou 35. Por que vocês acham que a contagem dos dois ficaram diferentes? Porque a contagem de Jean ficou 5 centímetros maior a mais do que a de Luana, né? Porque a Luana só deu 35. Por que, gente? Lembrando que eles usaram os pés. Então, vocês já conseguiram matar a charada? Bom, cada pessoa tem um pé de um tamanho próprio. O pé de Luana era menor que o pé de Jean. Por isso que quando Luana ela fez essa medição, a quantidade de centímetros que ela foi contando deu um número diferente do de Jean. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Jean, ele tentou medir o tamanho da sala usando seus pés e deu 40 passos. Ou seja, ele contou de um jeito maior, né? Como se a sala fosse mais larga. E Luana, ela contou como se a sala fosse um pouco menor. Então, o que foi que aconteceu com os dois? O pé de Jean e o pé de Luana não tem o mesmo tamanho. Por isso, a contagem resultou em números diferentes. E é o que a gente vai escrever aí na questão 5, tá bom? Então, vocês podem dar uma pausa, copie aqui a correção da página da questão 4 e já a gente vai corrigir a questão 5. Então, o que foi que aconteceu aqui? Na questão 5, como a tia já havia dito, o pé de Jean não tem o mesmo tamanho do pé de Luana, por isso a contagem resultou em números diferentes, certo? E vocês podem copiar dessa forma, com as palavras de vocês. O importante é que vocês transmitam a ideia de que os pés das crianças, como tinham tamanhos diferentes, isso ia resultar no resultado da contagem, tá bom? E aí, nós concluímos essa atividade de sala, né? Com o exercício de hoje, deu pra gente fixar bem mais a ideia de que
1 metro tem 100 centímetros. A ideia de que objetos pequenos, ele tem sua medição em centímetros e objetos grandes têm sua medição em metros, né? Além de que também nós corrigimos a página 68, onde nós íamos observando o tamanho do vaso e tentaríamos identificar com a nossa percepção qual era o tamanho daquele vaso. Muitos de vocês disseram que tinha 40 centímetros, outros 50, outros falaram que havia 60 centímetros naquele vaso, mas é por aí mesmo. Entre 40 e 60 centímetros a resposta estaria certa. De 70 em diante a resposta estaria inadequada, tá bom? Porque esse vaso não tem 70 centímetros, ele tem inferior a 70. Então, se você fez tudo aqui, do jeito que a tia foi explicando, parabéns. Então significa que você aprendeu direitinho o que a tia explicou na aula passada e conseguiu resolver tudo de forma correta. Então, para esse exercício ser finalizado, esse conteúdo ser encerrado e a gente poder ir para um outro conteúdo que é Sistema de Numeração Romana, será dado na próxima aula. Eu vou fazer o seguinte, para finalizarmos tudo isso que a gente foi vendo, eu vou deixar um exercício de casa para vocês, super simples. Mas esse exercício vai precisar de uma régua. Vocês têm régua em casa? Essa régua escolar? Se não tem, já peça aí para o papai, para a mamãe providenciar uma régua, porque nós iremos precisar dessa régua para fazer esse exercício da questão 6, na página 70. E na questão A, vocês irão pegar a régua e traçar no espaço do livro de vocês um tracinho de 3 centímetros. Como é isso? Vocês vão colocar a régua deitadinha no livro e vão traçar um traço que represente 3 centímetros. Se for esse tamanho, tudo bem. Se for esse tamanho, quem vai mostrar para vocês é a régua, tá? E no item B, vocês vão tracejar um traço de 4 centímetros. No item C, tracejar um traço de 1 centímetro. No item D, 5 centímetros. E no item E, 2 centímetros. Lembrando que todos esses itens de A a E serão necessário o uso da régua, tá? Pode ser de qualquer material, madeira, pode ser de metal, alumínio, de plástico. O importante é que se use uma régua que tenha no máximo 30 centímetros para que vocês possam adquirir, para que vocês possam encontrar exatamente a medição que o livro está pedindo. E vamos agora para a questão 7. Eu vou explicar para vocês como será essa questão e vocês vão tentar fazer em casa, tá? Pergunte ao seu responsável e escreva a distância em quilômetros da sua cidade à cidade vizinha. Qual é a sua cidade? Caucaia. Qual é a cidade vizinha? Fortaleza. Então vocês irão tentar descobrir a distância da sua cidade até Fortaleza. Vocês não vão precisar colocar uma trena, nada disso para medir não. Vocês vão pesquisar na internet, tá bom? Os dados oficiais do IBGE, onde eles falam a medição exata entre Caucaia e Fortaleza, a distância exata, tá? Em quilômetros. Aí vocês vão pesquisar e vão colocar a resposta no item A. No item B, da sua casa à escola. Qual é a distância da sua casa à escola? Então vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe. Por quê? Vocês não vão sair medindo não, vocês vão chegar no número aproximado. Vocês vão tentar achar um número que seja próximo ao da sua casa para a escola, tá bom? E no item C, da sua casa a uma praça. Qual é a praça mais próxima da sua casa? Pode ser a pracinha ali do Parque Soledade, que fica ao lado do hospital, mas pode ser a praça do bairro Cigana, ou então a praça do centro da Caucaia, né, que é a Praça da Matriz. Então você vai escolher a praça que você quer falar e você vai colocar uma distância aproximada da sua casa para essa praça, tá bom? Tia, esse exercício está muito difícil. Bom, esse exercício é para que vocês possam ter bem mais apurado a noção da distância em quilômetros. Então, vocês irão falar um número aproximado. Vocês precisam entender primeiro qual é o tamanho de 1 quilômetro. Vocês vão pedir para o papai e para a mamãe ajudar nessa pesquisa. Mamãe, papai, de que ponto
outro ponto eu tenho 1 quilômetro. Vocês podem até pedir um exemplo assim, ó. Da minha casa até a mercearia do seu Zé, é quantos quilômetros? Se for 1 quilômetro, você já tem a noção de quantos quilômetros existe entre a sua casa e a sua escola, a sua casa e a sua praça, ou então da sua casa à cidade vizinha. Vocês precisam ter essa noção da distância de 1 quilômetro. Qual é a distância entre 2 pontos em 1 quilômetro? Vocês fazendo isso, tudo vai ficar muito simples, tá? Então, eu desejo bons estudos para vocês, não desanime, por mais que essa atividade pareça difícil, eu garanto que ela não é, basta vocês saberem exatamente qual é a distância entre 2 pontos, qual é a distância de 1 quilômetro entre 2 pontos, e aí você vai conseguir achar a sua resposta. Na próxima aula, a tia vai trazer toda a correção, eu espero que vocês se empenhem para fazer esse exercício, tá? E eu deixo aqui um grande abraço para vocês, bons estudos, não deixem de pesquisar e até a nossa próxima aula.